O professor Vila trouxe, vamos à manchete da Raniele Ari, sobre a presença do ex-presidente na sessão. Ele fez questão de ir, disse ao advogado que gostaria de ir e foi, e sobre esse tumulto gerado por um dos advogados. Bolsonaro vai a julgamento e acompanha frente a frente acusações de Moraes. Advogado que gritou na sessão foi detido. Raniele. Exato, o ex-presidente da República chegou pela garagem, também saiu para o almoço pela garagem, não falou com a imprensa, mas estava na primeira fila. A gente tem as imagens que foram capturadas pelo Supremo Tribunal Federal, ele ao lado dos seus advogados. Inclusive, o Celso Vilardi passou agora há pouco, antes de iniciar essa segunda sessão, e disse que o presidente veio por livre e espontânea vontade, não foi orientação dele, mas foi um gesto de respeito à justiça. E sobre o advogado, só também complementando o que o Celso Vilardi falou durante essa primeira parte de defesa, durante seus 15 minutos, ele disse que não foi encontrado absolutamente nada, palavra usada por ele, contra Bolsonaro. Não há nenhum documento que incrimine e pediu que a denúncia seja rejeitada. Bom, agora sobre o outro advogado de outra parte, mas não desse núcleo 1 que a gente está falando hoje, do julgamento da aceitação da denúncia do núcleo 1, que é o núcleo crucial, assim denominado pela Procuradoria-Geral da República para a trama golpista. O Sebastião Coelho, desembargador aposentado, advogado de Felipe Martins, ex-assessor de assuntos internacionais de Bolsonaro, que ajudou na confecção da minuta golpista, ele protagonizou um barraco que teve aqui hoje de manhã. Ele tentou entrar à força na sala da primeira turma do Supremo Tribunal Federal e disse que foi barrado. A gente tem, inclusive, as imagens no momento em que ele diz que não conseguiu acessar e chamou ali ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil a responsabilidade sobre isso. Vamos ver aí o trecho da fala dele. Estou sendo impedido de entrar. Doutor Beto Simonetti, advogado da OAB, isso é uma vergonha o que está acontecendo contra a advocacia. E Vossa Excelência é responsável pela omissão que tem tido ao longo de todo esse arbítrio que está acontecendo aqui no nosso país. Eu tenho impedido de entrar na... Amadeu, só que o Supremo Tribunal Federal falou que os advogados que fossem participar dessa sessão, eles precisariam estar previamente credenciados, como foi solicitado antes, coisa que o advogado não fez. Ele também já tem ficha assim extensa, ele foi... Logo depois desse episódio, ele foi detido pela Polícia do Judiciário, aqui no Supremo Tribunal Federal, a ordem do presidente, que determinou que fosse instaurado um boletim de ocorrência. Depois que ele foi detido, se manifestou e aí logo em seguida foi liberado. Ele já é investigado pelo Conselho Nacional de Justiça quando, em 2023, já depois, inclusive, quando ele atuava no Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, por incitar aí a participação nesses atos golpistas. E há também informações, inclusive, de que o próprio Sebastião Coelho participou daqueles acampamentos aqui em Brasília. Então, não é a primeira vez que ele tem um comportamento desse jeito. Ô, professor, um julgamento como esse se quer levar de qualquer jeito, na marra, participar, uma coisa impressionante, vinda de um advogado hoje que já foi desembargador. Exato, e como a Raniele bem destacou, o Supremo Tribunal Federal abriu as inscrições. Por exemplo, ele não era advogado de nenhum dos 8 denunciados, né? Não fez senão ele teria acesso livre, evidentemente. Não se inscreveu antes para assistir à sessão e queria, na base do grito, da carteirada, usando uma linguagem mais popular, adentrar o recinto. Não pode. E tinha um outro espaço para assistir num telão, por exemplo, no 4º andar, a sessão estava no 3º. Não tinha nenhum problema. Ele queria arrumar confusão, atacando o presidente da OAB de forma absurda. O presidente da OAB não tem absolutamente nada a ver com isso. A questão toda é tentar enxovalhar um julgamento absolutamente democrático e transparente. Que país do mundo tem um julgamento? A Suprema Corte Americana transmite as sessões? Não.
né? Para dar um exemplo de uma corte do qual a nossa foi muito influenciada desde a sua construção no início da República, né? Tudo transparente. Então, falar assim, foi fatiado, não era para ser fatiado os denunciados. O regimento Supremo permite esse tipo de encaminhamento. Segundo, tem de ser feito pelo Pleno. Não, o regimento permite, e da forma como está ocorrendo, que o relator da primeira turma, que no caso é o ministro Alexandre de Moraes, desse processo especificamente, julgue isso na primeira turma, a menos que ele desejasse que participasse no plenário, mas isso não é condição indispensável. Então, tudo que está sendo feito pelo julgamento supremo, eu fiz questão de acompanhar minuto por minuto, é absolutamente o que determina o ordenamento legal, inclusive com a presença de um dos denunciados, o ex-presidente da República, que está lá, e os advogados, todos tiveram pleno direito, acompanharam, expuseram as defesas, no regime democrático é assim, e muitos trabalharam muito bem na defesa, se esforçaram, mas como eu disse anteriormente, os clientes é difícil defendê-los, tendo em vista que há, de acordo com o relatório da Procuradoria-Geral da República, que as provas, que ainda nós não conhecemos em total, né, vai ser, tudo indica, os indícios desse momento, ninguém está condenado e nem absolvido, né, vai iniciar uma ação penal. E a partir dali ela é instruída e lá no final a gente vai ver quem vai ser condenado ou absolvido. Prefiro dizer absolvido e não inocente, porque um célebre criminalista uma vez me explicou, ele falou assim, não use absolvido, fala inocentado, porque nem todo inocente, nem toda gente que foi absolvida é inocente, então use sempre que ele foi absolvido. Então esse é o processo que vai ocorrer, né? Não tem ninguém está queimando etapas, prejudicando a defesa, pressionando A ou B, nada disso. Estamos assistindo ao vivo. Só por falar em ao vivo, a sessão foi retomada, algumas questões técnicas ali do juridiquês dos advogados estão sendo discutidas com os ministros, com o relator que está falando agora, Alexandre de Moraes, e você acompanhando tudo aqui, quando houver informação relevante, a gente destaca. Ô Ari, uma coisa que chamou a atenção hoje, o professor Vila até falou, é que os advogados estão utilizando a técnica jurídica na defesa, sem panfletarismo, né? Olha, e é assim, né, que a gente espera essa postura da advocacia. Aliás, os advogados de defesa, exceto essa exceção do desembargador aposentado, do ex-assessor Felipe Martins, que se manifestou dessa forma completamente incongruente com o exercício... Desarrazoada, para usar um termo jurídico. Incongruente com o exercício da advocacia, mas a gente acabou de recuperar aqui, através da Raniele, o histórico dele, né? O histórico é um biscoiteiro. Na rede social, professor, biscoiteiro é quando a pessoa quer aparecer à custa de um evento, à custa de alguém mais famoso, e aí ele aproveita e tira uma casquinha lá. Na nossa época era tirar a casquinha. Ari, é aquele que quer aparecer, pendura a melancia no pescoço. Exatamente, é o biscoiteiro. Agora, essa postura técnica mostra que a gente está seguindo todos os ritos. Hoje eu ouvi nas redes sociais gente argumentando o seguinte, tá rápido demais. Não, de maneira assodada, menos de 2 meses, já estão aí recebendo a denúncia. Nós já explicamos. Todos os ritos, todos os prazos de defesa, ampla defesa, estão sendo cumpridos. Até porque, gente, é o julgamento de um ex-presidente da República. Então, seria uma insanidade a Suprema Corte pular etapas, agir de maneira assodada. Não, pode estar agindo de maneira célere, mas não assodada e não passando por cima de nenhuma norma. Agora, é um dia histórico, o professor tem razão. E eu vou citar aqui um jornalista que o Amadeu Campos já citou umas 2 ou 3 vezes, um jornalista muito bem informado, com fontes internacionais, que é o Jamil Chad. E hoje me chamou a atenção, nesse primeiro dia, e eu fiquei muito preocupado, compartilho aqui com vocês e com a audiência, quando a apuração do Jamil trouxe o seguinte, que o governo Trump está acompanhando já a aceitação, o julgamento da aceitação ou não, da denúncia contra Jair Bolsonaro, porque não descarta medidas contra os ministros da Suprema Corte, medidas contra o próprio Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e isso, obviamente, é atentar contra a soberania brasileira, contra a soberania do nosso país. O que os Estados Unidos têm que se imiscuir em questões do nosso judiciário? Isso é completamente absurdo. France.
Amadeu, eu vejo como um método toda essa cena feita pelo advogado, porque quando se chega a notícia nas redes da extrema-direita que o advogado do ex-assessor Felipe Martins foi preso, essa notícia ela é replicada. Não é que ele foi preso, ele foi só detido e já foi liberado. Foi liberado, mas é replicada nas redes bolsonaristas como uma prisão arbitrária, um defensor sendo impedido de estar ali acompanhando o julgamento. Então, na minha análise, é tudo um método para alimentar a extrema-direita e tornar esse julgamento, que vem seguindo todo o rito, a defesa tem tido toda a oportunidade de mostrar que os seus clientes não cometeram nenhum crime, estão sendo ouvidos, estão também apresentando o seu lado, mas há toda uma tentativa de tentar deslegitimar esse julgamento, e essa não será a primeira tentativa, outras virão no decorrer do processo, Amadeu. As fazendas Cone Sul, as fazendas